Fala Nação Celeste, estamos aqui no YouTube para trazer mais um vídeo para você, torcedor cruzeirense que nos acompanha diariamente aqui no Diário Celeste, trazendo as notícias do Cruzeiro. E já falar para você também que se ainda não for inscrito no canal, se inscreva ali embaixo, se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo no nosso canal. Se inscreva, deixe o gostei no vídeo que nos ajuda muito e a gente vai trazer hoje as principais notícias dessa quinta-feira relacionadas ao Cruzeiro, tudo que aconteceu na Toca da Raposa, tudo que foi destaque nessa quinta-feira. E antes de começar a trazer o vídeo para vocês, dizer que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E para você baixar é muito simples, é só você acessar o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Você baixa, instala e aparece todas as notícias na tela do seu celular. Tem a versão para iOS, também tem para quem usa o Android. Então, o sistema operacional do seu celular não vai ser problema para você baixar o aplicativo da OneFootball. Então, baixe já. Primeiro link na descrição do vídeo. E agora sim a gente traz os destaques do Cruzeiro e a gente começa falando do Thiago Neves, né? Que o Thiago Neves mais uma vez aí envolvido em polêmica. Dessa vez ele participou aí do programa Fox Sports Rádio nesta quinta-feira. Ele participou ali, a participação foi muito curta, mais ou menos 5 minutos de participação, mas foi o suficiente para ele estampar aí os principais jornais esportivos do Brasil. Isso porque ele comentou a possibilidade dele ir para o Corinthians, o desejo dele de jogar no Corinthians. Ele admitiu o desejo de jogar no Corinthians, disse que é um desejo que ele tem, mas aí ele também foi entrevistado na Toca da Raposa na coletiva. E aí ele foi perguntado em relação a essa entrevista dele para a Fox, e ele disse que todo jogador de futebol tem interesse e desejo de jogar em times grandes como Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Então aí o Thiago Neves tentando se explicar dessa declaração que deu para a Fox. A gente sabe que no começo do ano muitos jornais inclusive deram como certo o acerto do Thiago Neves com o Corinthians, mas acabou que ele renovou o contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem, até o final de 2020, e tem também essa possibilidade de estender o contrato até o final de 2021. Então ele comentou em relação a isso, disse que é um desejo de todos os jogadores do futebol brasileiro de jogar em time grande, disse que foi isso que ele quis dizer na entrevista para a Fox Sports. Então ele tentou se explicar na coletiva em relação à sua declaração que deu ao programa do Benjamin Bach. E também tivemos aí, ainda na quarta-feira, depois que a gente gravou o nosso vídeo de ontem, a gente teve uma notícia aí que o Mineirão rescindiu o contrato com o Camarote, que teria iniciado ali toda a confusão do último domingo no Mineirão. A gente tem uma foto aí de um torcedor no camarote com uma garrafa, parece ser de vodka, né? E ele teria arremessado essa garrafa em direção aos torcedores do Atlético Mineiro. E depois desse arremesso, a torcida do Atlético, revoltada, partiu para cima, invadiu o camarote cruzeirense ali e começou uma confusão enorme no Mineirão. Vocês já sabem como foi isso, também foi estampado em todos os jornais aí do Brasil. Então o Mineirão rescindiu aí o contrato com o permissário que teria aí o direito de utilizar esse camarote e também aplicou uma multa nesse responsável aí pelo camarote. Então o Mineirão rescindindo o contrato de quem teria iniciado ali essa confusão no último domingo no clássico contra o Atlético Mineiro, uma confusão muito grande que aconteceu no Mineirão. E a gente então espera que isso não volte a se repetir. A gente já sabe que teremos torcida única nos próximos clássicos do ano que vem. Isso ficou acertado entre o Sete Câmara e o Zezé Perrella. Telefonema dos dois ali, decidiram isso para os próximos clássicos da próxima temporada. Então ficamos no aguardo para ver como vai funcionar também essa situação dos clássicos. E a gente tem notícia também em relação ao Pedro Rocha. A gente sabe que o Pedro Rocha se recuperou da lesão, até entrou na última partida, está treinando ali com o grupo. E o Pedro Rocha é um jogador que está emprestado ao Cruzeiro, né? Ele pertence ao Spartak Moscou, clube russo, e o clube russo não tem interesse em renovar o empréstimo do Pedro Rocha, já expressou os desejos de vender o Pedro Rocha, que dificilmente ficará no Cruzeiro, isso porque ele custa aí 15 milhões de euros. É esse o valor que o Spartak quer pelo jogador, gira em torno de 69 milhões de reais. E como a gente sabe, o Cruzeiro está passando por um problema financeiro muito grande. Certamente na temporada que vem o Cruzeiro vai tentar diminuir e muito os gastos com o salário de jogadores e também os investimentos. A tendência é que não sejam tão grandes. E um fator que também está aí dando a entender que o Pedro Rocha não fica no Cruzeiro é o interesse do Palmeiras e do Flamengo no atacante. Então o Pedro Rocha, atacante que é novo, tem apenas 24 anos, chegou ao Cruzeiro nessa temporada, não viveu aí um grande momento com a camisa do Cruzeiro, sofreu com lesões. Podemos dizer que o grande jogo do Pedro Rocha, a sua grande fase, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, onde ele fez um golaço, fez uma grande atuação. Então
o Pedro Rocha aí dificilmente vai permanecer no time do Cruzeiro para a temporada de 2020, para o ano que vem, um jogador emprestado que não deve permanecer no Cruzeiro. E o Cruzeiro joga contra o Avaí na próxima segunda-feira, jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. O Cruzeiro precisa somente da vitória, só a vitória interessa, nada de empate, né? O Cruzeiro se empatar vai se complicar e muito. É um adversário aí que a gente está considerando, pelo menos na teoria, um adversário mais fraco. E existe uma grande possibilidade, o jogo acontece na segunda-feira, existe uma grande possibilidade do Avaí entrar para jogar com o Cruzeiro, já estando rebaixado para a Série B. Dificilmente o Avaí vai se escapar da Série B, ele tem apenas 17 pontos, o Fluminense, que é o primeiro time ali na zona de rebaixamento, tem 34 pontos, e se o Fluminense vencer a sua partida, o Avaí já estará automaticamente rebaixado, matematicamente rebaixado. Então, independente do seu resultado contra o Cruzeiro, se o Fluminense vencer, o Avaí vai estar rebaixado para a Série B. Isso aí também influencia e muito dentro de campo, né? A gente sabe que se o Avaí entrar rebaixado, vai entrar sem pressão alguma, e isso não é bom para o Cruzeiro também, porque a gente sabe que isso sempre prejudica e muito, mas a gente espera que o Cruzeiro consiga marcar gols e consiga vencer e jogando bem essa partida contra o Avaí. Então a gente fez um resumo das principais notícias dessa quinta-feira, foram poucas as notícias e a gente trouxe tudo para vocês aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o gostei no vídeo, participa com a gente nos comentários deixando a sua opinião, e dizer para vocês também que o nosso site está de volta. A gente que tinha o nosso site de notícias aí, o diarioceleste.com.br, ficou por um bom tempo offline e agora a gente retornou com ele, postando as notícias diárias do Cruzeiro também no nosso site. Então acessa diarioceleste.com.br e veja as principais notícias do Cruzeiro. Então esse foi o nosso vídeo dessa quinta-feira, se inscreva, deixa o gostei e até a próxima.